Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Tem uma tradução que diz: e o Senhor em tudo o havia abençoado. Amém? Repitam comigo: Pai, a tua palavra é viva e poderosa. Esta palavra é para mim. O Senhor a deixou para me ensinar. Eu quero aprender a tua palavra. Em nome de Jesus, ensina-me o caminho da bênção, assim como o Senhor ensinou para Abraão. Em nome de Jesus, eu sou descendente de Abraão, em Cristo Jesus. E a bênção de Abraão é a bênção reservada para mim, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estou feliz com Jesus. Aleluia. Não há ninguém melhor que Jesus. Ele é a nossa vida. Jesus é a nossa vitória. Jesus é tudo que precisamos. Amém? Se você anda com Jesus, você será abençoado. A vida de Abraão é um exemplo poderoso de como Deus quer e pode nos abençoar. Eu estou dizendo que Deus quer. Então, quanto à vontade de Deus para a sua vida, é necessário que entre no seu espírito, não apenas na mente, mas no seu espírito, o que Deus quer. Digam comigo: Deus quer me abençoar. Eu disse depois que Deus pode. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele abre, ninguém fecha. Muitas pessoas falam dessa frase, mas quando Ele quer abençoar, ninguém impede. Aleluia. Portanto, o que devemos procurar aprender com a vida de Abraão? Muitas vezes nós olhamos na direção errada. Então, ao olharmos para a vida de Abraão, não olhemos para as bênçãos. Nós temos que descobrir porque Deus abençoou Abraão. O que Abraão viveu não foi o tudo. O tudo foi o que produziu. Então o segredo não é ter, é viver. E Abraão viveu. Então, em primeiro lugar, por que Deus abençoou Abraão? Porque Abraão creu em Deus. Digam comigo: Abraão creu em Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 6. A Bíblia diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Crer em Deus não é crer no que é distante de nós, porque Ele não está longe. Ele habita em nós e está entre nós. Crer em Deus é crer no que Deus
diz. É você crer na voz daquele que você não vê. Eu não vejo Deus, mas eu creio no que Ele diz. É muito fácil você desacreditar-se, principalmente nos dias de hoje, de qualquer pessoa. Na verdade, nós vivemos uma vida alarmante. Dificilmente nós confiamos em alguém 100%. Porque na maioria das vezes nós começamos a confiar em alguém e tomamos um tropeço lá na frente. Recebemos uma experiência dolorosa e deixamos de acreditar. Então nós devemos aprender o que é o crer genuíno da Bíblia. A Bíblia é para gerar fé. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Se o ministro vai pregar sobre cura, temos que crer no que a Bíblia fala sobre cura. E não questionar, Deus vai me curar? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai me curar? Se a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo já fomos sarados. Nós já fomos sarados, então não seremos sarados. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, ao invés de se preocupar com a sua família, você declara a palavra: Pai, eu creio no que a sua palavra diz, eu creio em ti, e eu entrarei na tua casa com a minha família. Serei salvo eu e a minha casa. Não existe parente seu que Deus não possa quebrantá-lo. Ninguém é impossível de ser salvo na sua família. Mas as pessoas estão precisando de alguém que creia por elas. De alguém que creia em um Deus que pode transformar sua vida. De alguém que creia em um Deus que possa libertar o cativo do cativeiro. De alguém que creia em um Deus que cura, que levanta o caído, que renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. É necessário que alguém creia que Deus pode. Jó disse: bem sei eu que tudo podes. Ele pode. Amém. Deus pode. Aleluia. Deus pode. Deus pode. Amém. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Digam comigo: crer em Deus é crer no que Deus diz. Números, capítulo 23, versículos 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Digam comigo: o caráter de Deus é perfeito. Se ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, quem serão salvos? Com essa fé todinha? Se Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, quem serão salvos? Isso aí. Eu quero a igreja assim. Amém? Disposta. Porque aí eu sei que algo vai acontecer. Crer no que Deus diz. No versículo 20, recebi uma ordem para Ele, falando de Deus. Deus abençoou e eu não posso revogar. Amém. Oh, aleluia! Vim te dizer que a promessa que um dia Ele te fez, ninguém pode cancelar. Aleluia. Amém. Ninguém pode revogar. Aleluia. Amém. Não
Aleluia. O que Jeová decidiu fazer contigo, ninguém poderá invalidar. Amém. Amém. Não adianta o diabo se levantar, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Aleluia! Uma coisa eu sei que a minha Bíblia diz, que Jesus já venceu Satanás. Amém. Jesus já venceu. Amém. É impossível anular, cancelar, revogar quando Deus abençoa. Ele não mente. Foi esta a fé de Abraão. Quando Deus falou, ele arrebatou pela fé. Ele creu. Deus, ele não mente no que fala. E quando ele fala é porque ele chama alguém. A promessa que foi derramada sobre a vida de Abraão foi depois de um chamado. Gênesis 12, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Aqui nós temos uma sequência. Chamado. Primeiro versículo, então o Senhor disse a Abrão, é um chamado. Saia da sua terra. Segundo, nós temos aqui na sequência uma promessa. Farei de você um grande povo, e a promessa segue. Deus dizendo que vai abençoá-lo, e ainda diz: quem te perseguir será amaldiçoado. Então Abrão recebe o chamado, ouve a promessa, e ele sabia que era necessário agora que ele tomasse uma decisão. Quando Deus nos faz um chamado e nos dá uma promessa, agora é conosco. Então, ao ouvir o chamado e ao receber a promessa, não tinha outra decisão senão obedecer. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ele entendeu que Deus poderia abençoá-lo, como disse. Deus disse: eu vou te abençoar. Deus disse: eu vou tornar o seu nome famoso. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Ele nunca havia escutado algo comparável, semelhante antes. Abraão nunca ouviu nada igual antes, nada semelhante. Nenhum Deus pagão, nenhum Deus de prata, de pó, seja o que for, manifestou-se para Abraão e disse: eu vou te abençoar. Mas Yahvé é o Shaddai, Yahvé Elohim, o Deus Todo-Poderoso, apareceu para Abraão e lhe deu um chamado. E lhe disse: eu vou te abençoar.
E sabe, Abraão disse: eu creio. E por isso ele se levantou e foi em direção a uma terra que ele não sabia ainda onde era. Mas ele confiou na direção de Deus. Ele confiou no conselho de Deus. Ele confiou na orientação de Deus. Ele confiou que o Senhor jamais iria abandoná-lo, que iria guardá-lo, de que Deus é responsável. Quando fala, Ele cumpre. Amém. Amém. Primeiro, Abraão creu e partiu para uma terra onde ele nem sabia onde era. Por que Deus abençoou Abraão? Porque ele creu. Segundo, porque Deus abençoou Abraão? Porque ele obedeceu. E é aqui onde muitas pessoas, muitos crentes no Senhor Jesus, estão falhando. Eu quero dizer algo para você que não interessa muito você sentar nessa cadeira aí. Porque o teu relacionamento com Deus não é em uma cadeira. Teu relacionamento com Deus é no teu coração. É dentro de você. A igreja tem falhado. E quando eu falo a igreja, é o corpo de Cristo. Por que é tão difícil obedecer? Eu não vejo dificuldade em Abraão. Porque tenho me esforçado para viver, não vejo dificuldade. Obedecer não é fácil, não é difícil, é simples. Obedeça. Porque Deus pôde garantir a bênção na vida de Abraão. Porque Abraão creu e decidiu obedecer. Antes de continuar, deixe-me lhe dizer algo. A sua fé só é verdadeira quando sua vida é uma vida de obediência. Não podemos enganar o Espírito Santo nunca. Então, sua fé só é verdadeira se você vive uma vida de obediência. Mas eu creio. Então, você obedece. Porque se você diz que crê e não obedece, essa sua fé não existe. Porque Deus não só te chamou para dizer que crê, Ele chamou você para viver que verdadeiramente crê e mostrar que crê. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Então essa história de dizer que crê sem uma vida de obediência, não existe fé. Eu não sei se você é um incrédulo, mas aí a sua fé não é genuína, não é verdadeira. A sua fé não é uma fé produzida pela palavra. Porque se você verdadeiramente crê, você viverá uma vida de obediência. A obediência opera pela fé. Digam comigo, a obediência opera pela fé. Então digam comigo, logo, a minha fé, para operar, deve ser baseada na obediência. Logo,
Uma vida de obediência é a prova de que eu creio. Deu para entender? Ou não? Eu preciso que vocês entendam. Deu para entender? Vamos ver 3 versículos, aliás, 3 textos na Bíblia. Gênesis 26, versículo 5. Gênesis 26, versículo 5. Diz assim: porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Quem obedeceu? Gênesis 22, de 15 a 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Não brinque que a obediência é uma característica radical para Deus. Não adianta você dizer só que crê. Não questiona-se isso. Deus não negocia o inegociável. Tenho lhes ensinado isso. E se vocês quiserem viver uma verdadeira fé, vocês têm que aprender a obedecer. Não sei como seu pai ou sua mãe lhe criou, mas quero lhe dizer que Deus lhe cria debaixo de obediência. Senão não acontece. Senão não flui. Senão você vai ficar a ver navios. Isso não quer, Deus não quer isso para você. Você precisa entender, Deus não quer isso para mim. Você precisa entender que o que é de Satanás não é o que Deus tem para você. E algo me incomoda quando eu vejo alguém aceitar a proposta de Satanás. Uma vida de derrota, uma vida de angústia, uma vida de perturbações, uma vida de dívidas, uma vida de enfermidades. Esse não é o plano. Em Cristo Jesus, nós somos cabeça. E permitam-me lhe dizer algo, não adianta dizermos amém, se não obedecemos. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé. Digam comigo, pela fé. Quando chamado, Abraão obedeceu. Então, permitam-me lhes dizer algo. O meu conceito hoje sobre crente. Não me enche os olhos quando um crente dá um aleluia muito alto. Aleluia! Não me enche os olhos.
eu quero conviver com esse crente, porque eu quero ver se ele obedece. Não adianta você chegar aqui na igreja com a roupa engomadinha. Isso não me enche os olhos. Não me enche os olhos valor alto de dízimos. A Bíblia diz que o meu Pai é dono do ouro e da prata. Agora, se você obedece, os olhos do Espírito Santo estão sobre você. Aí eu quero andar contigo. Porque eu quero andar com os obedientes. Eu queria ser amigo íntimo de Abraão. Ele iria me ensinar como agradar o coração do Pai. Agora pense aí em Abraão um pouco. Pela fé, digam pela fé. Pela fé. Ora, pela fé, ele obedeceu. Deus o chamou. Ele creu e colocou em marcha uma vida de obediência. Ele começou a escola da obediência aos 75 anos. O texto que lemos no início da mensagem, em Gênesis 24, primeiro versículo. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Aqui ele tem 115 anos. Uma vida de obediência. E sabe, eu me impacto e fico preocupado às vezes como os crentes de hoje, os crentes do século 21, se emocionam com os pregadores da nova geração, que rejeitam os pregadores, os pais da igreja no Brasil, em tantos lugares. Me impressiona com as pessoas que acham que não tem que obedecer, que se fazem de tolas. Eu vou usar uma palavra nordestina, de bestas. Não, Deus sabe que você é um desobediente. E você está correndo um sério risco. Quando Abraão completou 40 anos de uma vida de fé e obediência, Deus aperfeiçoou a sua fé. Foram 40 anos sendo construídos. Essa é a obra do Espírito, quando Ele começa a trabalhar em nossas vidas, quando Ele começa a operar em nossas vidas, é como construir um edifício, e sua desobediência vai impedir essa construção. Deus coroou a fé de Abraão com sua mais completa bênção. E escutem, nada poderia qualificá-lo para isso a não ser um coroador ato de obediência. Quando Abraão amarrou o seu filho no altar, Deus interveio e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada agora. Uau, isso me impressiona. São 40 anos andando com Deus, e o anjo diz: agora sei que você teme a Deus e não sabia. Porque não me negou seu filho, seu único filho. E aqui, amados, está a diferença de alguém que vive a fé verdadeira através da obediência. Alguém que não teme sacrificar, seja o que for. Evidentemente que Deus não vai pedir seu filho.
Abraão ouviu Deus dizer: sacrifique seu filho para mim. Ele levou a madeira, a lenha, ele levou a faca, ele levou a corda, amarrou Isaac. Isaac disse: papai, e o cordeiro? Deus proverá. Amarrou Isaac e colocou Isaac sobre o altar. Esse altar é o altar que tinha que queimar com fogo depois da morte da vítima. É a cremação. Depois de matar Isaac, Abraão teria que queimar o corpo de Isaac. Está ali, e você vê que a Bíblia não diz assim: Isaac chorou, Isaac murmurou, Isaac gritou. Não, o rapaz tinha 15 anos e já tinha a fé do pai. Uau, não disse nada. E Abraão estava decidido. Primeiro ele ofereceu seu filho. Quando você coloca a sua oferta sobre o altar, é um oferecimento. Mas quando você tem determinação, eu vou sacrificar. O que é preciso para sacrificar? Uma vida, uma história de obediência pela fé. Só os que obedecem pela fé sabem quando Deus lhes pede seu Isaac. Agora preste bem atenção, que se você acha que foi abençoado até hoje, você ainda não viu o que Deus vai fazer, ou pode fazer e quer fazer. Quando nós negamos o que Deus diz na sua palavra, nós estamos nos revelando incrédulos, porque quem verdadeiramente crê obedece. E por isso Deus disse a Isaac em Gênesis 26, porque Abraão obedeceu a minha palavra, Deus deu testemunho de Abraão. Irmãos, igreja, quando é que vamos aprender o quão agradável é a obediência aos olhos de Deus e quão indizível recompensa Ele concede ao obediente? É uma recompensa sem limites, imensurável, e evidentemente redundará em andarmos em ruas de ouro e morarmos em mansões celestiais. Você quer ser bênção na casa do Senhor? Você quer ser uma bênção no ministério? Quer ser uma bênção no reino de Deus? Muitos crentes já perderam foi o prazer de servir. Desobedecem. Existe um chamado dentro de você. Você quer ser bênção para a sua família? Você quer ser bênção para este mundo caído pós-pandemia, um mundo atormentado? Você quer a bênção de Deus na sua vida? Ou você está acostumado a viver a escassez, que te põe limite e você não avança, não conquista, não vai adiante? Seus sonhos não se realizam? A única maneira é sermos homens e mulheres obedientes, conhecidos por Deus e pelo mundo por essa característica única: uma vontade completamente rendida à vontade de Deus. E aqui eu quero traduzir o que é obediência para você. Digam comigo: obediência é a minha vontade. É a minha vontade completamente rendida à vontade de Deus. Isso é uma vida de obediência. Onde você descobre a vontade de Deus? Na Bíblia. Se a sua vontade não estiver completamente rendida à vontade de Deus, sua vida não é uma vida de obediência.
Aqueles que dizem que creem, andem nas pisadas de Abraão, sejam como ele. Ao obediente o Senhor coroa, Ele dá o seu favor. Ao obediente Ele entrega a sua presença. Eu não estou falando aqui de manifestações de dons espirituais. Eu estou falando do tempo que Adão e Eva andavam na presença e não falavam em línguas. Eles não perderam a glossolalia. Para quem não sabe o que é glossolalia, é falar em línguas. Adão e Eva perderam a presença. E sabe por que eles perderam a presença? Por causa de uma vida de desobediência. E sabe por que eles desobedeceram? Porque acreditaram mais em Satanás do que na palavra de Deus. Impressionante, porque eles andavam com Deus e eles creram no que a serpente disse. Em quem cremos? Temos crido no que o diabo diz: vou te matar, vou te roubar, vou destruir. Olha, vem por aqui que não é pecado, faça isso que não é pecado. Ou, igual o que disse a Eva, Deus sabe. Agora eu estou te levando para onde nasceu essa expressão, Deus sabe. Essa expressão nasceu no jardim do Éden. Uau! Lá no jardim do Éden, Satanás disse: Deus sabe. Nasceu lá. E olha, séculos se passaram, milênios se passaram, e o que é que os crentes dizem? Deus sabe. Estão em pecado? Deus sabe. Desobedecem? Deus sabe. Essa é a expressão de Satanás. Mas essa expressão não engana o Espírito Santo. Deus quer te entregar favor. Deus quer te coroar com a sua presença. Você ora pelas bênçãos. Não ore só por uma bênção. Que o nosso interesse esteja na obediência. Diga para ele: me ajude a te obedecer. Me ajude. Uma bênção não transforma a tua vida, mas uma vida de obediência transforma a tua história. Sua obediência pela fé será recompensada. Digam comigo: minha vida de obediência pela fé será recompensada. E sabe o que é que vai acontecer quando você se interessar pela vida de obediência? Deus mesmo se encarregará de te abençoar. A bênção do Senhor irá te acompanhar. Onde você pisar é terra da sua propriedade. Onde você colocar a mão, prosperará. Virão bênçãos em tua direção que você nem esperava. Portas se abrirão e Ele dirá: entra, porque você decidiu obedecer. Amém. Por último, terceiro, por que Deus abençoou Abraão? Primeiro, porque Abraão creu. Segundo, porque Abraão obedeceu. Terceiro, porque Abraão era um semeador. Quando você crê e você vive uma vida de obediência pela fé, esta é a maior demonstração de dependência de Deus. Porque muitas vezes nós obedecemos e os resultados não são imediatos.
Abraão passou anos em obediência, anos. Só para ser pai, ele passou 25 anos. Você já imaginou? Eu tenho a promessa e passo 25 anos. Então a vida de obediência, ela não pode ser descontinuada. A vida de obediência não pode ter interrupções e atos. A vida de obediência não tem parada obrigatória. A vida de obediência não tem mudança de rota. Então você não pode descontinuar sua vida de obediência. Você não pode colocar uma parada. Você não pode cair. Durante 25 anos, Abraão creu no Deus que chama a existência o que não existe como se já existisse. Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos. Abraão creu contra a esperança. O que é isso, bispo? Ele sabia que nele não havia esperança para gerar filhos. E em esperança, ele se fortaleceu. O que significa isso? A palavra, a promessa trouxe para Abraão esperança. Ele creu. Ele tomou posse do que Deus lhe havia dito. Contra a esperança, ele não podia produzir. Em esperança, o que Deus lhe falou, tornou-se pai de muitas nações. Como lhe foi dito, assim será a tua descendência. Ele acreditou no que Deus lhe disse. Ele não se enfraqueceu na fé. Eu quero tratar disso com você. Você precisa ser forte na fé. A sua vida não pode ser uma montanha russa. Quantos crentes estão em cima, daqui a pouco estão embaixo. Não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero ir para a igreja. Vai quando quer, ora quando quer e lê a Bíblia quando quer. Que relacionamento com Deus é esse? Abraão passou 25 anos para ser abençoado com a promessa de ter um filho. No versículo 20 de Romanos capítulo 4, a Bíblia diz: mesmo assim, não duvidou. 25 anos, eu creio. Alguém dizia: Abraão está velho, eu creio. Abraão está tão velhinho, não pode mais dar filhos, eu creio. Sara está velha, eu creio. As pessoas se levantavam, eu creio. Não havia esperança nele, mas em Deus sempre há esperança. Amém. Abraão creu no Deus que muda cativeiro, que transforma vidas, que transforma e restaura casamentos. Abraão creu no Deus que muda a história, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, já contava com 100 anos, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Foi fortalecido em sua fé, dando glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Amém. Nos últimos cultos o Senhor nos deu algumas mensagens. E eu quero encerrar com isso aqui. Abraão era um semeador. Gênesis 14. Do versículo 17 ao versículo 20. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Isso aqui significa: seja abençoado Abrão, Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Isso aqui significa um louvor. E louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de
Alô? Deu dízimo de quê? Tudo. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Leiam para mim bem forte. Todos juntos. Peraí. 1, 2, 3, já. Digam comigo, Abrão enriqueceu muito em gado, prata e ouro. Por quê? Por quê? Esse é um questionamento que nós temos que fazer. Você pode dizer assim, por que Abraão e não eu? Se o Deus de Abraão é o meu Deus. São perguntas que nós temos que fazer. Porque essas perguntas o Espírito Santo vai responder. E nessa noite ele lhe traz 3 respostas. Por que o Senhor abençoou Abraão? Porque ele creu, porque ele obedeceu e porque ele era um semeador. Ele entregava seus dízimos, ele semeava, ele não retinha o que era de Deus. Então, sejamos como Abraão, fiéis e obedientes também em nossas finanças. Se ele diz ame o seu inimigo, vamos amar o inimigo. Se ele diz ore por aquele que te persegue, vamos orar por aquele que nos persegue. Se ele diz creia e seja curado, creiamos e seremos curados. Se ele diz creiam no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, creiamos, veremos nossa família entrar pelas portas desta casa. E quero alertar a igreja mais uma vez. Não sejamos mentirosos ao Espírito Santo, como Ananias e Safira, que por amor ao dinheiro pecaram e por isso morreram, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus está chamando uma geração para ser rica. Creia no que eu estou lhe dizendo. Mas essa geração é a geração que não vai amar o dinheiro. É uma geração que sabe, é um chamado. É um chamado. Essa geração sabe que nada lhe pertence. Mas essa geração terá tanto, será tão abençoada, abundantemente, poderosamente. Será uma abundância sem limites. Porque o que essa geração precisa fazer é grande. É muito grande. Nós temos que voltar a colocar o nome de Jesus em evidência com santidade e obediência. E não colocarmos apenas o nome de Jesus na mídia. Nós temos que falar do Jesus que verdadeiramente transforma e do Jesus que exige obediência. Então Deus vai levantar uma geração que o honrará com a sua obediência. Uma geração que será santa, que viverá em obediência, que conquistará o território dos seus inimigos. Essa foi a promessa feita a Abrão. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Ele levantará uma geração que irá conquistar o território dos seus inimigos, porque esta geração decidiu depender de Deus. Essa geração não depende do dinheiro, essa geração não depende das coisas. Essa geração sabe que aqui tudo é passageiro. Essa geração é nascida de novo, é regenerada, ungida, poderosa. Sabe que tem que fazer algo para Deus. E tem mais, ninguém poderá impedir essa geração de fazer algo grande para Jeová. Amém. Aleluia.
Abraão não tinha o dinheiro o coração no dinheiro, nem o dinheiro no coração. As pessoas dizem, mas eu não posso dizimar. Como você diz que não dizima, que não pode dizimar, não pode ofertar e não pode fazer votos com Deus, se você trabalha? Como pode alguém dizer assim, eu não posso dizimar, eu não posso ofertar, eu não posso ter votos, porque eu trabalho? Isso não existe. Se você trabalha, você tem condições de semear. A diferença é quando Deus está em primeiro lugar. Porque muitas pessoas erram quando na hora de receberem seu salário, primeiro isso, primeiro aquilo, e se der Deus. Não é assim. Por isso que o seu valor, o valor na sua vida, o dinheiro na sua vida não prospera, não aumenta, você não consegue quitar as dívidas, porque Deus não está em primeiro lugar. Como você sustenta a sua família? Como você paga as suas contas? E você diz a Deus que não tem como entregar o que é dele? Esse é o papel de Ananias e Safira. E Deus não chamou você para isso. Seja como Abraão. Há uma promessa, igreja. E viemos aqui nesta noite clamar a Ele e a Ele entregarmos uma semente de rompimento. A esse Deus que nos faz promessas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Alô? Ele não quer você infiel. Mas eu me compliquei nas finanças, quem se complicou foi você. E a palavra não muda. A palavra continua a mesma. Ele quer essa geração livre. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai pagar suas dívidas de maneira sobrenatural. Alô? Eu preciso falar para quem crê. Eu preciso falar para quem crê. Porque quem crê brada. Quem crê se posiciona. Se essa mensagem passar direto de você, a responsabilidade é sua. Eu estou lhe dizendo algo do Espírito. Não estou dizendo por mim, não. Eu não estou dizendo porque eu quero, não. Eu estou lhe falando pelo Espírito. Deus quer enriquecer essa geração. Amém. Dinheiro no reino de Deus tem propósito. Amém. Vou dar uma ideia, aqui uma palavra. Quando eu recebi alta do hospital, por estar 13 dias internado, 7 dias na UTI devido ao Covid, comecei a orar e o Senhor começou a me chamar de madrugada. E teve um dia, eu tinha orado pela manhã, de madrugada, e estava deitado, meditando. Ele me disse, chegou a hora de tirar você de detrás das ovelhas. Como assim? É uma palavra profética que o Senhor me deu em 2014. O Senhor te toma como Davi de detrás das ovelhas e te levanta para pastorear o seu povo, um grande povo. E naquele dia o Espírito Santo me deu uma visão. Eu vi uma rádio e vi uma televisão. E dali eu fiquei orando, esperando. Então um pastor amigo meu tem um programa numa rádio FM. Me chamou para fazer o programa com ele. Eu fui fazer o programa com ele umas 4 ou 5 vezes.
Aí ele disse para mim: rapaz, tem vaga aqui na rádio para você. Eu sou, amém, vamos orar. Porque eu queria que o Espírito Santo me dissesse: é aqui. Tentei, não era ali. Daí me lembrei de uma rádio chamada Ômega FM, que é aqui em Camaragibe. Então, contratamos um horário na rádio FM 105.5 Ômega. Hoje temos o nosso programa na rádio. Todos os dias de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. E temos a nossa rádio online. E hoje transmitimos nosso sinal pela rádio online e pela rádio FM. Na rádio FM tem uma audiência de aproximadamente 3 a 5 mil pessoas por mês. E o horário que nós temos o programa é um dos horários mais nobres, de 10 da manhã ao meio-dia. E recentemente a irmã Tassiane com a irmã Glenda, com a irmã Fabiana, a irmã Evelyn, organizaram aqui o nosso estúdio de rádio. Está começando. Amém. Então agora, pelo que eu vou orar? Eu vou orar pela concessão da Rádio FM. Já estou orando. E em breve nós teremos a Rádio FM Avivados Brasil. Amém. Quem crê? Amém. Eu creio. Essa geração precisa crer. E sabe onde é que nós estaremos em breve? Aí vão dizer: Avivados está on. Estaremos na TV, levando mensagem de avivamento para o Brasil inteiro. Você crê? E aí seu primo que mora lá em Sampa: rapaz, eu vi você na TV. Isso eu não estou sentindo. Porque a fé não sente, a fé vê. Eu já estou vendo. Já pensou, esse nome aí bem bonito lá por trás no cenário? Espírito Santo, meu melhor amigo. Depois uma rocha, Jesus. E o S. Mas é necessária a obediência. Eu estava certo, acho que há 2, 3 anos atrás, orando no meu lugar secreto, incomodado, falando, e então eu decidi incomodar o céu. Senhor, não dá isso. E orei o primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia, Senhor, isso. O Senhor não vai me responder? Veio suavemente a voz do Espírito. Eu não estava falando com ignorância, nem brabo não, quando eu estava querendo a resposta. E ele me disse suavemente: você precisa crer que sua obediência será recompensada. Você precisa crer que a sua obediência será recompensada. Não existe dinheiro no mundo que possa te dar a recompensa que só a obediência produz. Não existe trabalho no mundo que possa te dar a recompensa que só a obediência produz. Não existe comércio que Deus coloque na sua mão que possa te dar a recompensa que a obediência produz. É tão simples, irmãos. É tão simples. Obedecer é muito simples. É apenas render a sua vontade plenamente à vontade do Pai.